Odar-me falar com alegria, posso muito transbordar. Não sei se você conhece essa música, né? Eu posso transbordar. Jesus diz em João 7,38 o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer com aqueles que creem nele? De acordo com esse texto, João 7,38. É uma promessa aí, para aqueles que creram. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. É um transbordar, é algo que você não pode conter, algo que está dentro de você e quer sair para fora. Muitas vezes nós pensamos em evangelismo como uma tarefa maçante, uma obrigação. Vem o pastor de novo com esse negócio de campanha de evangelização aí, né? E a gente vai ter que passar vergonha na rua. Não quero saber disso não. Isso não é isso, não tem nada a ver com isso. Não tem nada, você não pode, de fato, evangelizar com autoridade se você não entender o que significa isso. O que é, de fato, isso? É um transbordar. Rios de água viva fluirão do ventre daqueles que creem em Cristo. E quão importante é isso? Quão importante quando você está na dependência do Espírito, por ter uma vida de oração, não porque você é um super crente, não existe isso, mas porque você é um crente normal. E um crente normal, ele é dependente do Senhor. Um crente normal, ele está aos pés do Senhor, a todos os dias da sua vida. A 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Não é ficar rezando. Não, mas o seu coração está lá, porque você é uma pessoa piedosa. E uma pessoa piedosa, o significado dessa palavra piedoso é consciente da presença de Deus. Você está ligado nele, no trono da graça de Deus. Então, na dependência de Deus, o seu Santo Espírito opera na sua vida. E quão importante é que você esteja nessa dependência todos os dias. Porque você não sabe se aquele momento foi a última oportunidade de você com uma determinada pessoa. Sabe? Às vezes as pessoas partem das nossas vidas e nós ficamos pensando, né? Será que eu falei o suficiente? Por que eu não aproveitei mais? Eu não achei, eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha pegado ele pela camisa e falado com ele: rapaz, o que você está fazendo com a sua vida? Não é mesmo? Eu estou vindo de uma experiência assim. Essa semana eu estava no culto e às 19 horas, assim que terminou a nossa escola bíblica dominical, a minha filha mais velha chegou para mim e falou: pai, é melhor o senhor descer lá embaixo e ficar com a mãe. Eu falei: o que foi? O Alessandro acabou de morrer. Sobrinho da minha esposa, filho do irmão da minha esposa, 20 anos. Um menino que para nós era um menino meigo, uma pessoa amável. Nós tínhamos tanta alegria de estar com ele, e o Alessandro foi morto com 3 tiros. Que triste isso, né? Que triste isso para um pai, para uma mãe ouvir. Para nós, estamos chocados até hoje com essa morte lá no Rio Grande do Sul, próximo ao oeste catarinense. Mas me lembro de uma coisa, meus irmãos. Minha esposa falou comigo assim: o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. A primeira coisa que saiu da boca dela foi essa. Por que ela disse isso? Porque todas as vezes, para a glória de Deus, que nós estivemos com essa família, os visitamos lá no sítio onde eles moravam, nenhuma das vezes faltou sair dos nossos lábios o Evangelho. Pregar a necessidade da salvação. A necessidade da salvação, se arrependam, creiam no Senhor Jesus, existe céu, existe inferno, o homem é pecador. E da última vez, a última coisa que eu dei para ele, quando eu despedi dele, ele veio a ele e a sua mãe na balsa, para passar do rio Uruguai de um lado para o outro, que não tem ponte, é uma extensão lá de talvez uns 500 metros de rio, é grande, e eu deixei para ele: está aqui, Alessandro, está aqui, Marisa. Deixei com eles uma mensagem do Evangelho e falei com eles novamente. Última vez que eu vi o Alessandro, não sei onde ele está agora, mas, para a glória de Deus, saiu, fluiu. E por que fluiu, meus irmãos? Porque eu sou bom? Não, eu estou preocupado, sabe com o que eu estou preocupado? Em mim mesmo? Com o meu umbigo. Não quero nem saber se você está aqui, se comeu ou se não comeu. Na verdade, eu pensei isso agora, né? Eu não penso em você, eu penso muito em mim mesmo, na minha realidade, isso que eu sou.
Eu sou egoísta, mesquinho, avarento, não é? Busco os meus próprios interesses, e se eu não dobrar o meu joelho, eu permaneço assim. Eu permaneço conforme a minha natureza adâmica manda eu ser. Então eu preciso ir para o Senhor e clamar a graça dele sobre a minha vida. E nisso então, a gente começa a transbordar. Porque é a nossa dependência do Senhor, a nossa fé, que faz com que coisas diferentes fluam de nossas vidas. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu procurar realmente me colocar diante do Senhor, alguma coisa vai sair. Mas se eu ficar só na telinha, só ficar tendo coisas que dizem respeito a esta vida, a este mundo, ainda que não sejam erradas, mas se eu ficar só nisso, eu não tenho nada de Deus. Eu não tenho nada de Deus para oferecer, meu coração não estará nisso. Eu me lembro que nós pensamos em estabelecer, em uma das igrejas que eu pastoreei, um alvo para a igreja. Uma frase que fosse o propósito da igreja, o lema da igreja, o propósito da igreja. Nós dizíamos que era a placa do nosso ônibus. Porque quando você quer entrar no ônibus, você quer saber para onde o ônibus vai, não é mesmo? Então, para onde que essa igreja está indo? Para que quem quisesse ser membro daquela igreja soubesse. Está lá, na frente da igreja escrito. Então, naquela época, pensando até nesse texto também que o irmão pastor leu hoje aqui, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, né? Paulo diz isso, a minha vida não tem valor nenhum para mim, a menos que eu cumpra com satisfação, com alegria, a minha carreira, o ministério que Deus me deu de pregar as boas novas, o privilégio que Ele me deu. Se é para cumprir com alegria, então não era obrigação enfadonha, era privilégio. Concorda comigo? Uma coisa que é enfadonha não é privilégio, não tem alegria em fazer aquilo. Quando a sua mãe manda você lavar aquela punhado de louça na pia lá, é privilégio ou obrigação? Você vai com alegria, né? Oh, que alegria, né? Mas irmãos, entenda isso. Então eu me lembro que o pastor Luciano, hoje ele é pastor, naquela época ele era membro da nossa igreja. O pastor Luciano então fez uma música com o nosso propósito. O nosso propósito dizia assim: o nosso propósito é glorificar a Deus. Começa tudo com a glória de Deus, entende? Tudo começa com a contemplação da glória de Deus. Quando você vê uma coisa bonita, você encanta de cair o queixo. Já viu uma coisa linda? Você cai o queixo assim, e aí brota da sua boca assim: que vestido lindo, né? Você passa na vitrine e fica cheio de vontade. Que vestido lindo. Você não está fazendo propaganda para ninguém pagou você para dizer isso. Simplesmente você viu e te encantou e você falou. Que lindo! O que é isso? Isso é louvor, e isso é elogio. Então, o glorificar a Deus depende muito de você saber diante de que você está. O que é que está diante de mim? Então, glorificar a Deus, cumprindo com alegria a nossa carreira. E como é que nós vamos glorificar a Deus cumprindo com alegria a nossa carreira? Qual a forma de fazer isso? Evangelizando e fazendo discípulos, que façam outros discípulos. Eu não lembro, vou tentar cantar um pedacinho da música aqui. Nosso propósito é glorificar a Deus, cumprindo com alegria a nossa carreira, evangelizando e discipulando aqui e em qualquer lugar do mundo. É mais ou menos assim, né? Aqui e em qualquer lugar do mundo. Glorificar a Deus com alegria, cumprindo a minha carreira e o fazendo com alegria. Então, meus irmãos, a missão da igreja, como corpo de Cristo, é cumprir o propósito para o qual o homem foi criado. E Jesus, em João capítulo 20, no versículo 21, que é o verso tema das nossas conferências aqui, Lucas 20, 21, Jesus, ali ele disse assim, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas não nos enviou de qualquer maneira, ele disse,
todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Lá em Mateus capítulo 28, não é? Portanto, por causa disso, portanto, o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é? E Atos 1:8 nos diz assim, promessas de Jesus: mas recebereis o poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão receber o poder que há de vir sobre vós. E é interessante que João 7,38 é disso que Jesus está falando. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Dizia isso ele, o texto continua dizendo, a respeito do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que nele crescem. Era a respeito do Espírito que Jesus estava dizendo. Então, para que nós possamos cumprir essa missão, nos foi dado o Espírito de Deus, o poder de Deus. A terceira pessoa da Trindade veio habitar em nós. Então, a missão da igreja, meus irmãos, como corpo de Cristo, é essa: cumprir o propósito para o qual o homem foi criado. O homem afastado de Deus não cumpre esse propósito, mas a igreja, que é o povo reconciliado com Deus, é a igreja que pode cumprir esse propósito. E qual é o propósito para o qual o homem foi criado? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é essa: qual é o fim maior da criação do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você está entendendo isso? Tem nada a ver com peso, não tem nada a ver com obrigação enfadonha, não tem nada a ver com isso. O propósito para o qual Deus criou você. Eu penso que seria melhor até inverter essas palavras, porque lá no Catecismo de Westminster a resposta é essa: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu penso que a primeira coisa é gozar a presença de Deus. Quando os seus olhos abrem e você de verdade conhece a Deus, o seu queixo cai. Entende isso? O seu queixo cai, você percebe a santidade, os atributos do caráter de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. Você é atraído para Ele, para a glória dEle. E então, quando você está com o rosto descoberto, diante da glória de Deus, o que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte? O que aconteceu com Moisés quando ele desceu do monte? Tem uma música que fala disso, né? Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava, e quando desceu do monte, ele não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava. Quando eu era pequeno, criança, a gente cantava isso. Brilhava. Lembra, Modesta? O seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai. Meus queridos, quando ele se colocou diante do Senhor, rosto descoberto, quando ele desce de lá, as pessoas ficaram perturbadas por causa da glória de Deus. Moisés tinha contemplado a glória de Deus. Quando você contempla a glória de Deus, é aí que você pode glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é ser um espelho, é refletir a glória dEle. Por isso não é um peso, não é nada enfadonho, é uma alegria de saber a quem eu pertenço, quanto eu sou amado, quão precioso eu sou, quanto Ele me amou, deu o seu Filho por mim. Isso corrige tudo aquilo que o mundo causa de mágoa, de ressentimento, de qualquer perturbação que vem na minha vida, de rejeição, de sentimento de inferioridade, e tudo aquilo que me intimida cai por terra quando eu realmente entro diante da glória de Deus. Entende isso? Faz sentido isso? Estamos conversando num tom que dá para nós nos comunicarmos? Estamos compreendendo? Então, glorificar a Deus é o privilégio que Deus deu ao ser humano, que Ele perdeu, não é? Todos pecaram e destituídos
ficaram da glória de Deus, perderam o brilho, perderam a vez, você perdeu a vez, passou, né? Comeu mosca, tomou pança, como alguns dizem, né? Ou seja, né? Chamaram o seu número lá e você não escutou. Eu vi mesmo. Não, agora o outro já pegou o prêmio aqui, já era. Né? O ser humano perdeu a vez, perdeu a bola e ficou numa série de confusão, mas Deus nos criou com esse propósito. Hebreus 10, 19 nos ensina para os cristãos, para aqueles que já creram em Cristo. Se você está aqui e ainda não creu em Cristo, não tem certeza da sua salvação, creia no Senhor Jesus e você terá esse privilégio também. Arrependa dos pecados e creia nele. Hebreus 10, 19 diz que nós devemos ter a ousadia. Podemos ousar o quê? Esse cara é muito ousado, não é mesmo? Já pensou que a gente diz, que cara mais ousado, que ousadia que essa pessoa teve? A Bíblia está dizendo que nós devemos ter uma ousadia. Qual é a ousadia de Hebreus 10, 19? Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo nós podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar pela fé a glória de Deus revelada a nós pela palavra. Muita gente lê a Bíblia, não acontece nada. Outros começam a ler a Bíblia e despencam a chorar. Porque percebe quão maravilhoso Ele é, e quanto eu tenho decepcionado esse Deus tão maravilhoso. Quanto, Deus, eu não sabia, Pai, tem misericórdia de mim. Aí antes de nós falarmos dos outros, falamos de nós mesmos, a exemplo de Isaías, quando Isaías viu a glória de Deus. Até então, se você ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, está dizendo, ai do fulano, ai do Beltrano, ai do Cicrano. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele não vê mais ninguém. É só Ele, Deus. Ai de mim, Deus tem misericórdia de mim. Então, Isaías viu a glória de Deus. Queridos, o caminho está aberto e nós precisamos entrar. Primeira coisa é isso, entrar lá. E o salmista no Salmo 29, 2 vai nos dizer assim, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Está entendendo isso? Tem nada a ver com religião, obrigação, aquela religião, tomando a palavra no sentido pejorativo, né? Aquela obrigação enfadonha, que eu não ganho nada com isso, estou aqui porque minha mãe me obrigou, não tem nada a ver com isso, tem a ver com quem realmente está de coração entregue. Você viu algo lindo, maravilhoso, seu queixo caiu, você está adorando, você está glorificando, você está resplandecendo a glória dele, a luz dele está batendo em você, é igual a lua não tem luz. A lua não tem luz própria, mas ela só reflete a glória do sol quando? Quando ela sai de trás da terra e se coloca diante do sol. Quando não tem nada impedindo a lua de estar diante do sol, é aí que ela está cheia, maravilhosa, né? Eu gosto da lua, não sou lunático não, mas gosto da lua, eu gosto de ver a lua. É maravilhoso ficar contemplando a lua. Então ela está glorificando o sol. E quando nós estamos diante do Senhor e percebemos quem Ele é, não tem nada a ver com obrigação, com teatrinho, fazer de conta. É só você e Deus. Ninguém pode duvidar, ninguém pode falar nada, porque é você e Deus. E quando você realmente não tem nada, ninguém que te impede lá, a não ser você mesmo, a não ser o mundo, a carne e o diabo. Isso que atrai você de alguma maneira e te impede de ver, de desfrutar, e você perde a sua vida. Que Jesus disse, quem ganhar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, queridos, é para essa razão, e para que isso fosse possível, pudéssemos entrar na glória de Deus, eu esqueci até do meu PowerPoint, que fiquei tão empolgado com esse tema aqui, que eu trouxe uns PowerPoints aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui. Está aí? Achei. Está o próximo aqui, e para que fosse possível, então, que nós pudéssemos entrar diante do trono de Deus, e primeiro nos abastecermos, a Bíblia nos ensina que Cristo Jesus nos transformou. E assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aquelas empolgações que você tinha, agora você tem algo melhor, entendeu? Você tem algo melhor, algo que tomou o primeiro lugar na sua vida, tomou o trono do seu coração, não por obrigação, não por imposição, ninguém pode impor isso sobre você, ninguém pode impor isso, nem seu pai, nem a sua mãe, ninguém. Isso depende da sua experiência com Deus, da sua conversão a Deus, que é trazida para você pelo Espírito de Deus por meio da palavra.
A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. E o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo com a espada, que é a palavra. E você se converte a Cristo. Você se torna uma nova criatura. E o que acontece mais? Aconteceu mais. E tudo isso veio de quem? E tudo isso veio de Deus, que fez o que conosco? Nós que estávamos brigados com Ele, rebeldes contra Ele, nos reconciliou consigo mesmo. E por Jesus. E Ele nos deu o que quando Ele nos reconciliou? O ministério da reconciliação. A porta escancarou, você pode entrar lá. E sabe que privilégio que você tem? Levar um convidado com você, chamar alguém para ver o que você está vendo de maravilhoso. Você fica frustrado quando você chama alguém. Vem aqui, pessoal, vem aqui para te mostrar. Olha que a lua bonita que está. Eu não quero saber de lua, coisa nenhuma. Não, você já passou por isso? Você quer mostrar uma coisa linda, maravilhosa, pelo menos para você, né? Para alguém, aquela pessoa... Fica frustrado, né? Mas é ela que está perdendo. Queridos, nós temos o privilégio. Ele não apenas nos reconciliou, mas colocou em nós a palavra da reconciliação, nos deu essa bênção. E será que nós podemos desprezar isso? Se você desprezar essa bênção, deixa eu dizer algo para você. Isso para mim é uma evidência de que você não é salvo. Porque a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi a minha salvação. É como se eu tivesse trombado de velocípede. Sabe o que é um velocípede? Alguém sabe aqui? Ninguém sabe. Não existe essa palavra mais, pastor. Velocípede é motoquinha, né, que criança andava pedalando aquelas motinhas assim, né? Então, é uma trombada de velocípede com Scania. A conversão é uma coisa, nunca mais a pessoa vai esquecer. A pessoa ser trombada de velocípede com Scania, nunca mais você vai esquecer dessa experiência. Assim é a conversão. E se nós não estamos realmente levando Cristo, olha, a gente tem que duvidar. Será que de fato eu encontrei com o Senhor mesmo? Porque eu não posso deixar de falar disso. É a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Sabe o que aconteceu semana passada? Você nem vai acreditar no que eu estou te falando. A minha vizinha ganhou do lado da minha casa 1 milhão na Telemania. Pastor, quase que eu fiz uma fezinha. Estou brincando, meu irmão. Crente não joga, hein? Crente não joga. Mas ganhou 1 milhão. Que coisa tremenda, né? 1 milhão. Mas, será que ela ganhou mais do que eu? Sabe o que eu falei com a minha esposa? Não é que eu estava com inveja dela, não. Falei, Deus tem misericórdia dela. É a primeira coisa que saiu da minha boca. Deus tem misericórdia dela. Coisas que iludem a pessoa, né? Faz ela olhar mais para as coisas do mundo do que para Deus ainda. Está perdendo o principal, né? Então, quando nós temos Cristo, meus irmãos, como nós entendemos que recebemos de Deus algo precioso, o ministério da reconciliação. Como é que é isso aqui? Isso. Recebemos de Deus, então, esse ministério. Podemos, então, agora ser reconciliadores. Agora, pensa nisso. O seu propósito é glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, você tem que ficar diante dEle. Senão, você não pode resplandecer a glória dEle. É como uma lâmpada que está refletindo. Ela vai bater em você. Se você estiver na frente dEle, essa glória vai aparecer. Se apagar essa luz, ou se você esconder atrás de alguma coisa, não dá para glorificar. Você pode falar algumas coisinhas, mas não é verdade, porque você não está vendo aquilo do qual você está falando. Então, de maneira então que a igreja, ela é o receptor da mensagem, das boas novas de salvação. A igreja é o agente de proclamação, é por meio da igreja. Jesus não mandou os anjos, mandou a mim e a você, por meio de nós que temos esse privilégio. E a igreja também é o agente por meio do qual o Espírito Santo envia os proclamadores. Romanos, no capítulo 10, vai nos dizer isso aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Como é que eles vão invocar o nome do Senhor para serem salvos? Se eles não creram. E como que eles irão crer naquele de quem eles não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se a igreja não enviar, como é que eles vão pregar? Se ninguém quiser ir, como é que eles vão ouvir? Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos, não é da minha conta.
desde que se lasque, eu estou muito bem na igreja, já sou salvo, glória a Deus, amém. Já leram isso no cantor cristão lá? Eu estou prestando atenção na mensagem que me foi dada, na salvação. Eu entendo o que é salvação. Eu prestei atenção na salvação. O que custou para que eu fosse salvo? Hebreus vai nos dizer assim, se não me engano, Hebreus capítulo 2. Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar? Escapar do quê? Do juízo de Deus, que caiu em cima de quem? Que caiu em cima de Jesus. Como é que você vai escapar do juízo de Deus? Que quando Jesus falou, vou salvar, se colocou na nossa frente para nos salvar, para nos proteger, o que o pai fez? O pai, não vou atirar nele não, porque é meu filho que está na frente dele. O pai não fez isso não. O pai disparou todas as flechas que ele tinha em Jesus, todas elas cravaram em Jesus. E ele fez isso para te salvar. Como escaparemos dessas flechas de Deus, do juízo de Deus, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Se eu não prestar atenção nessa tão grande salvação. O mundo acabou com o Filho de Deus, não é? Bateram nele, esmagaram ele. A gente não tem um quadro, muitas vezes, gráfico disso, não conseguimos fazer uma imagem disso, mas essa semana eu fiz. Sabe por que eu fiz essa semana? Estava diante de mim, diante dos meus olhos, porque era da minha carne, era da minha família. Estava o meu cunhado, quando soube da notícia, o filho foi morto perto da casa dele, saiu correndo, aquelas estradas de chão do sítio, e chegou lá, pegou o seu filho todo arrebentado, 3 tiros e todo quebrado, todo machucado, e abraçou aquele filho, e chorou naquele filho, pegou aquele filho no colo, acorda meu filho, tem misericórdia. E aquela situação, queridos, um pai, a gente cria os nossos filhos, né? E ele passava a mão na boca do filho, falou, meus filhos sem nenhum dente na boca, quebraram tudo, os seus dentes eram tão lindos, meu filho. Você cria uma criança com todo cuidado, levanta de madrugada, leva para o hospital, você troca a fralda, você faz todo o cuidado com o seu filho pequenininho, e de repente, você encontra um filho naquela situação, não é mesmo? Desfigurado, morto. O Filho de Deus foi morto. Para quê? Para nós desprezarmos? Para nós pisarmos o seu sangue? Para nós menosprezarmos e vamos dizer que somos crentes nele? Que somos dele? Que o amamos? Que história é essa? Que história é essa? Nós temos que meditar bastante. Olha, pastor, me perdoe, não é bem isso que eu quero falar hoje aqui, mas estou indo nessa direção. Estou indo nessa direção. Como nós vamos escapar se nós não valorizarmos essa grande salvação, que fez com que Deus desse o Filho dele, e Deus matou o próprio Filho dele, em vez de nos matar, para não nos matar, matou o Filho dele na cruz. E se nós não evidenciarmos, porque, meus queridos, se eu não estou nem aí para o Evangelho, não há nenhuma evidência que eu sou crente, não há nenhuma evidência, não tem valor nenhum para mim. É uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida, mas que eu nasci crente. Então é uma coisa tão comum, tão formal, tão normal na minha vida, que isso não faz muita diferença. Esse é o grande perigo daqueles que nascem na igreja, de ir para o inferno dentro da igreja, batizado e crismado, seja lá o que for. Eu tenho que entender, se pregar o Evangelho não tem nenhum sentido para mim, tem alguma coisa errada com aquilo que eu digo, que é a minha salvação. Então, a igreja é o agente de proclamação e é também o agente por meio do qual o Espírito Santo envia os proclamados. Aqui nós temos o texto de Romanos e Atos capítulo 3, do versículo de 1 a 5, nós vemos a igreja enviando Paulo e Barnabé, a primeira viagem missionária. Mas quando ele envia Paulo e Barnabé ali,
O texto não vai dizer que foi a igreja que enviou, o texto vai dizer que foi o Espírito Santo que enviou, mas enviou por meio da igreja. A igreja estava na dependência do Espírito, orando, jejuando, buscando a vontade. A igreja! E o Espírito vem, toma a igreja, tomada pelo Espírito, cheia do Espírito, controlada pelo Espírito, e ela tem o discernimento do Espírito, é esse, e é aquele, pá! E suportam, enviam o apóstolo Paulo. E como tem sido dito então, missões, como é que missões são feitas? Missões se faz com os pés dos que vão, Paulo e Barnabé. Se faz também com os joelhos dos que ficam orando na base, e com as mãos dos que contribuem. Eu gosto de pensar em contribuição como aquela pessoa que vai descer num buraco, tem alguém lá dentro do buraco, ela vai dizer, eu vou descer no buraco, mas quem vai segurar a corda para mim? Porque quando eu chegar lá embaixo, eu vou amarrar a corda naquelas pessoas que estão caídas lá, e alguém vai ter que puxar para cima, e me tirar de lá também. Quem vai me sustentar? Quem vai me dar suporte? Se nós não dermos suportes, como que as pessoas irão pregar? Como que elas irão pregar? O apóstolo Paulo disse que muitas pessoas não dão ouvidos à pregação do Evangelho, lá em Romanos capítulo 10, isso. Né? Então, queridos, missões acontecem, então, na medida em que, ouvindo a pregação da palavra, nós nos submetemos à liderança do Espírito Santo. Quando você ouve a palavra causa um impacto em você, desperta você, te atrai para a glória de Deus. E o Senhor então lidera você, você está encantado com Deus, você quer mostrar isso para outros, você encontrou com a santidade, com a beleza de Deus, a razão do seu viver é Deus, a sua esperança é Deus, o seu senso de valor próprio está em Deus, no amor dele por você, nas provas que ele já deu por você, então você está na liderança do Espírito. Isso acontece quando você ouve a pregação da palavra, porque é na força do poder do Espírito Santo que nós podemos ser testemunhas eficazes. Se não for na força do Espírito Santo, nada vai acontecer. O Senhor mesmo ensina na sua palavra, não por força nem por violência, não, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o poder de Deus, meus irmãos, opera em nós quando, ouvindo a palavra e crendo, nós nos dispomos para servi-lo. A quem enviarei? Essa palavra tem ressoado pelos séculos e cortado os anos para chegar até a nós. Não foi só Isaías que ouviu. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, depois daquela experiência maravilhosa com o trono da glória de Deus, Isaías não tinha outra coisa para dizer senão, Senhor, eu já não me aguento, estou doido para dar com a língua nos dentes. Manda eu, né? Não cabe dentro de mim, eu quero fofocar isso para todo mundo, quero contar para todo mundo, não é? Você já viu aquela pessoa que fica doida para sair para fazer a fofoca, contar para os outros que escutou, não é? Já viu assim? Deixa eu logo sair. Isaías estava assim, que não se aguentava. Então não é uma obrigação, você está entendendo? Não é um peso. O problema muitas vezes é que nós estamos distantes da realidade, do que é de fato a pregação do Evangelho, que é um privilégio. Então, quando ouvimos a palavra e damos ouvido, de acordo com Romanos 10, 17, o que acontece, meus irmãos? Quando você ouve a palavra e dá ouvido, Romanos 10, 17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra. Então, e é pela fé que nós desfrutamos as bênçãos de Deus. Você precisa ter fé, você precisa se dispor a ouvir a palavra, meditar na palavra, orar diante da palavra, clamar a Deus, e o Senhor te acrescenta a fé. E você recebe então as bênçãos, o privilégio de transbordar. Mas sem fé, Hebreus 11:6 diz para você, se você não entender que o caminho é a fé, e a fé é a palavra, a dependência, a comunhão com Deus, você não vai ter isso. Porque é pela fé que você recebe todas as bênçãos que vêm dos céus, que vêm do reino de Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe. Você crê que Deus existe? É a Bíblia que vai convencer, o Espírito vai convencer você disso pela palavra. É preciso crer que Deus existe, que essas coisas que estamos falando são verdadeiras, e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele galardoa, abençoa aqueles que o buscam. E Jesus nos disse do nosso privilégio quando nós nos dispomos aí. Mateus 28, 20, ele diz, dentro
do contexto do id. Não tire essa expressão fora do contexto do id. Nós gostamos muito de ouvir essa expressão, mas às vezes nós não entendemos que ela tem um contexto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não que ele não está, mas quando ele disse isso, ele disse em que situação? Eu estou mandando vocês irem. E na medida que vocês estiverem indo, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E nesse tempo, meus irmãos, de introdução do nosso workshop, já gastei o tempo todo aqui, mas era só uma introdução, eu gostaria de falar com vocês a respeito, então, de uma coisa. Do que eu quero falar com vocês? Eu vim aqui hoje para falar com vocês do queijo Minas, de Minas Gerais. Sou mineiro. Você já comeu queijo de Minas Gerais? Alguém aqui já comeu queijo de Minas? Alguns, poucos. Os que não comeram perderam a metade da vida, né? Porque o queijo Minas é especial. Ele tem uma casca fina de cor amarelo palha, ele tem uma textura macia e o seu sabor é levemente ácido. E dependendo se a qualidade for boa mesmo, você põe na boca assim, ele derrete assim. É maravilhoso. É bom demais da conta, senhor. O queijo de Minas Gerais. É muito bom. Agora, por que eu posso dizer isso para você? Por que eu posso falar isso para você? Primeiro que eu sou mineiro. Tive mais privilégio do que vocês. Né? Pude comer mais queijo do que muitos de vocês aqui. Então, primeiro por isso. Eu já comi. E agora, para falar espontaneamente e frequentemente do queijo de Minas, o que eu preciso? Porque eu podia ser mineiro e não gostar de queijo, né? Tem gente que não gosta de queijo, é mineiro, não gosta. Mas para falar de maneira espontânea, falar livremente a respeito do queijo, falar frequentemente do queijo, eu preciso gostar de queijo e mais do que gostar, ter interesse pelo queijo, pela divulgação da delícia que é o queijo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a boca fala. Se eu gosto do queijo, se eu realmente admiro o queijo, se soltar um queijo morro abaixo, eu saio correndo atrás, né? Se eu sou esse tipo, então eu vou falar do queijo. Eu vou contar para você, porque está lá no meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, você sempre irá falar espontaneamente e frequentemente daquilo que você gosta, daquilo que você tem interesse. É disso que você vai falar. E eu fico pensando comigo. Do que você está falando? Vai, Corinthians! Alguns falam do Corinthians, né? Fala ou não fala? Tranquilo. Tem gente que fala do Corinthians. Outros falam do quê? Fórmula 1. E tem um punhado aqui que eu tenho certeza que vai falar disso. Qual a série do Netflix que você está assistindo? Não conta não que você vai dar spoiler. Não conta não. Deixa eu ver primeiro, não é assim? Não é. Qual a série? Aí você quer contar para todo mundo. Aquela da Coreia que eu estou vendo agora. Por que você está doido para contar para suas amigas? Porque da hora, né? É legal, dá ibope, né? Todo mundo está vendo. Então é uma coisa que seu coração está cheio. Agora, queridos, eu tenho falado de tantas coisas. Você tem falado de tantas coisas. Mas quando é que você irá falar de Cristo? Pensa nisso. Quando é que você vai falar com a mesma intensidade, com a mesma empolgação que você tem falado das outras coisas? Quando é que você vai falar com essa empolgação de Cristo? Quando é que isso vai acontecer na sua vida? Quando Jesus for tão importante para mim, ou mais, do que a série preferida minha da televisão. Está vendo como é que ele está competindo? Há uma concorrência que está dentro. Olha, eu peguei alguma coisa bem prática mesmo, porque isso é real. Não estou pegando no seu pé aqui. Mas essa é a comparação que você tem que fazer. Você precisa de refletir sobre essas coisas. Você só vai falar de Jesus quando ele for o maior tesouro da sua vida. É fácil a gente cantar isso. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor.
Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que o mundo, vale mais... Tem certeza que você está falando? Tem certeza? A Bíblia diz que muitas vezes, quando o povo aqui na terra está cantando, Deus está assim, ó. Isso não cheira bem para mim. E vocês estão aí falando isso, mas tem nada a ver comigo. Isso é só da boca para fora. Porque a gente canta com a mente, decorou, rezou, é reza. Não é oração. O cântico deveria ser uma oração e não uma reza, porque reza você põe no automático e faz. Então eu vou falar de Cristo, meu irmão, quando ele for de fato importante para mim. Então você já chegou ao ponto de ter a convicção de que Jesus é a razão do seu viver? Qual é a razão do seu viver? Por que você levanta no outro dia e ainda existe e segue a sua vida existindo? Por que você não tira a sua própria vida, porque, apesar das decepções, das frustrações? O que motiva você? Qual é o combustível que está no tanque da sua vida? Jesus é a razão do seu viver, é o que dá sentido à sua vida, é o que te dá esperança em relação ao futuro. Por que você tem esperança em relação ao futuro? Quem é ou o que te dá esperança em relação ao futuro? Ele será o fruto dos meus lábios, o louvor dos meus lábios, quando ele for de fato importante para mim. E ninguém pode me forçar isso. E aqui não tem nenhuma forçação de barra ao dizer isso para vocês. Não quero empurrar vocês para isso, não. É exatamente porque essa é a causa, é o que causa a minha disposição de ir para pregar o Evangelho. Quando eu estou na glória dele e entendo que isso é um privilégio, então não é uma obrigação. Então naturalmente vai acontecer, vai fluir de dentro de mim rios de água viva. Eu vou falar de Cristo, é fruto de comunhão. Sem comunhão não há evangelização. Você tem que comer desse queijo primeiro, senão você não vai falar, vai ser mentira, propaganda. Propaganda vai ser propaganda enganosa. Você não comeu do queijo, você não sabe, pode até falar, mas você não é experiência sua. Então, outra questão importante, acho que eu já até pulei um aqui. Está aí. Me perdi aqui. Outra estratégia que nós podemos ter, pequenos grupos, são meios para comunicar aí, pequenos grupos, senta lá, faz aquele grupo de estudo, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, no próximo encontro nosso. Então, isso é muito importante. Outra coisa que também pode ser feita, trabalho com dependente químico. Depende de pessoas. Estou colocando várias estratégias. Se a gente não tem alguém dentro, porque é a igreja que faz, lembra que eu falei no início aqui? A igreja vai fazer, mas se você não souber fazer, a igreja não faz. Agora, se você sabe fazer, faça, porque quem sabe fazer o bem e não faz, o que está escrito? O que está escrito, meus irmãos? Me ajudem aí que eu esqueci. Esqueci não, mas quer? Está pecando. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você tem um dom, um talento que Deus te deu, e você não usa aquilo para a glória de Deus, está pecando. Então, são estratégias de pregação urbana, mas que depende do desejo da igreja, dos dons da igreja, da disposição da igreja de ir e de usar, colocar os seus dons. Isso é um trabalho necessitado que nós queremos implantar na nossa igreja, com a graça de Deus. Temos conosco aqui o nosso irmão que vai nos ajudar nisso, irmão Adriano, tem o Toninho também, que tem bastante experiência nisso, na vida dele. Então nós vamos implantar, com a graça de Deus, um trabalho com dependentes químicos. Então, mas só por que nós podemos fazer isso agora? Porque eu não posso fazer, eu não tenho tempo. Mas chegou alguém, falou comigo, pastor, vamos fazer? Eu falei, vamos, topei a parada. Vou falar com a diretoria da igreja, então vamos fazer. Entendeu? Mas só faz quando os elementos estão na igreja. Os elementos quem são? Pode ser um bom elemento na igreja ou o quê? Com medo de falar? Tem isso na igreja? Tem ou não tem? Tem, diz que tem. Diz que os pastores, na conversa deles, ficam falando assim, fulano, você não quer trocar aquele membro da sua igreja por 3 da minha, não? Dizem, eu ouvi falar que tem pastor que fica contando esse negócio aí. Né? Então, existem pessoas que estão na igreja, meus irmãos, que não ajudam, só atrapalham. Mas, então, os elementos que estão na igreja de Deus, é para a glória, é aqueles que são para a glória de Deus. Outra coisa, aconselhamento bíblico. Pesquisa religiosa, vem antes, né? Você pode fazer pesquisa religiosa.
Depois a gente pode falar mais disso. Aconselhamento bíblico. Há tantas pessoas precisando de ouvir, de serem aconselhadas, só de ouvir. Precisando de alguém que seja um ouvido para elas, que se disponha a ouvi-las. Existe um material bem interessante agora, para quem quer fazer o Ministério Ler, junto com a ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, lançou um curso de aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico. A Bíblia é suficiente, é o lema. Só na Bíblia. Só a Bíblia. Mais nada. Nada de qualquer coisa de fora, de filosofia humana, nada. Nada de psicologia, nada. A Bíblia fala só da Bíblia. Interessante. Se você tem interesse de aprender sobre esse, você pode usar esse ministério na igreja, em conjunto com o pastor da sua igreja. Lembra? Tudo que nós falamos aqui só vai funcionar se estiver debaixo da direção de Deus dentro da igreja. Da direção de Deus dentro da igreja. Porque nenhum de nós é um franco atirador. Já ouviu essa expressão, franco atirador? Já ouviu ou não? O que é um franco atirador? O franco atirador dizem que é um soldado de um exército só. É aquele sujeito que ninguém está fazendo nada, eu vou resolver a parada. Esse pastor é paradão, essa igreja, eu vou resolver a coisa. E ele sai dando tiro em todo mundo. Esse é o franco atirador. Aquele acha que ele é o cara. Esse povo, então, isso não traz glória nenhuma para Deus. Isso o cara está querendo glória para si. Deus opera, meus irmãos, mas opera dentro da vontade dele. Então, o que você vai fazer? Faz conjunto com a sua igreja, converse com a sua igreja. Sim, João. Dependente de químico, pessoas que usam droga, fazem uso de droga, de álcool, tudo esse é o sentido ali, tá bom? Outra coisa que você pode ter também é um programa de discipulado. Um outro meio de você realmente cumprir o propósito é ter um programa de estabelecer um programa de discipulado. E o alvo do programa de discipulado, qual é? Edificar o membro e formar um discipulador. Aqui nós temos onde que é a luzinha aqui? Diz que me tem uma luzinha esse negócio aqui, né? É o primeiro aqui? Ali. Aqui você tem o Lauro. O Lauro está discipulando quantos? 2 só. Só cabe 2 no bolso dele. Ele não dá conta de mais ninguém. 2 já é muito. E eu sempre aconselho isso aos membros da nossa igreja. Você vai discipular? Pega 2 pessoas. Não pega um punhado, não. Você não vai ter tempo. Você tem as suas coisas para fazer. Faça bem feito. Pegue 2. Então, pegue 2. O Lauro discipulou o Carlos. Mas olha a progressão desse negócio. Olha como é que esse trem está indo longe. O Carlos pegou o Tiago e o Paulo. O João pegou o Sandro e o Sérgio. Começaram com 2, agora já são quantos? 3, 4, 5, 6, 7. Aí já pegou, o Sérgio pegou o Mário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já pensou, se nós pegarmos essa visão, para onde que a nossa igreja vai? Se nós pegarmos, vocês já viram aquele carro furreca velho, Calhambeque? Só pega empurrando? Às vezes não pega também, né? Carburador entupido, aquela coisa, sai fumaça para todo lado, sai fogo no cano de descarga, mas não pega. Mas se nós pegarmos, nem que seja no tranco, a coisa vai longe, meus irmãos. Se nós entendermos que é o privilégio, olha, é organização, é organizada a coisa. Nós somos organizados para tantas coisas. Você sabe de telemarketing, você sabe de tantas coisas hoje, não é? Pessoas hoje são tão capacitadas em tantas coisas, quando é para o reino da terra. Não estou dizendo que é errado, graças a Deus, hoje nós temos jovens e adultos nas nossas igrejas tão capacitados para tantas coisas, que são uma bênção. Mas por que nós não podemos usar nisso para abençoar o reino de Deus? E fazer bem feito as coisas. Precisa de melhorar, meus irmãos. Nós, o pastor falou aqui que ele é um ogro, né? Nós não temos muita habilidade com muitas coisas, não. Estamos nos esforçando, somos de uma geração que esses negócios atropelou a gente. Não vou nem falar do pastor Luiz aqui, que é um dinossauro. Bem que ele não veio hoje, né? Ainda bem que ele não veio. Mas nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda para que realmente os jovens entrem nesse negócio. E o reino de Deus seja promovido
Que grande bênção que nós temos. Eu posso falar isso para vocês porque você veio aqui para um workshop de evangelização, então eu posso descer a ripa, né? Posso falar mesmo, porque você veio aqui porque você está interessado. Então, ou não posso? Não? Pode? Acho que alguém fez assim. Mas eu vou falar. Vou falar de qualquer jeito. Então, vamos lá. Outra coisa, você pode também, EBF, fazer EBF, ou fazer algum programa com crianças nos dias especiais, dia das crianças, dia de Páscoa, dia de Natal, aí chega na Páscoa, você pinta aqui com um coelhinho, faz aquele monte de coisa, é isso? Nada disso, né? Você mostra para eles o verdadeiro sentido da Páscoa, você atrai, Páscoa na Igreja Batista da Graça, todo mundo vem, aquela coisa, né? Chocolate, não sei o que, chega aqui, né? Vai ter docinho, vai ter um monte de coisa para elas, lógico que vai ter, né? Elas estão querendo, você não pode, né, deixar de dar as coisas para elas, certo? Mas prega o Evangelho para elas. Você aproveitou da oportunidade, da situação que está todo mundo empolgado, e trouxe as pessoas para lá. Trouxe as pessoas. Então, quem vai fazer, pastor? É o pastor e a mulher dele que tem que fazer. Meus irmãos, né? Se foi eu e minha esposa só para fazer tudo lá na igreja, puxar o carro de tudo, como é que vocês acham que nós vamos ficar? Aos frangalhos. Aos frangalhos. Vocês conhecem canivete suíço? Quem conhece um canivete suíço? Alguém conhece? Canivete suíço. O canivete suíço é um canivete que você puxa, sai um garfo. Você puxa, sai uma faca. Você puxa, sai uma chave de fenda, né? Tem tudo quanto é coisa lá. Às vezes a igreja espera que o pastor e a mulher dele sejam um canivete suíço, que eles resolvam todas as paradas. Mas os dons Deus deu para a igreja. Não foi só para o pastor. A igreja tem os dons, então a igreja faz o que nós fazemos, o que cada um de nós como pessoa faz. Aí essa igreja vai ser saudável, vai ser uma alegria, vai ser cheia do Espírito, porque todo mundo está empolgado. Por que está empolgado? Porque está diante da glória de Deus. A razão não é outra, o motivo não é outro, o propósito não é outro, a não ser mostrar para todo mundo aquilo que eu estou vendo, glorificar a Deus. Não é falar de mim, não é aparecer, mas é mostrar, levar os outros para onde eu cheguei. Eu fui reconciliado, Ele pôs em mim a palavra da reconciliação. Vem cá, vem ver o que eu estou vendo. A glória de Deus. É isso que mudou o meu coração, me deu vontade de viver. É a razão da minha existência. Se não é para você, então você não vai falar. Então não adianta, né? Não vai falar. Mas se é mesmo, rios de água viva vão fluir, você não vai aguentar. Não vai aguentar dentro de você, não vai caber dentro de você. Aquilo que você está contemplando ao adorar o seu Deus. Então, por isso, meus irmãos, não é assunto de obrigação religiosa, não é para quem está aqui por obrigação, mas para quem está buscando mesmo conhecer mais do seu Deus. Vai ser tocado, é coisa de Deus mesmo. O que mais que nós temos aí? Um departamento de missões, você pode criar na igreja um departamento de missões. O que um departamento de missões faz? O departamento de missões tem o propósito de realizar atividades dentro da igreja, pensar em atividades, planejar em atividades que possam despertar a consciência, a vocação, a oração e a contribuição dos membros para missões. O departamento de missões também procura recursos para enviar para os missionários, ele procura enviar carta para os missionários. Ele é aquele que move, que motiva a igreja em direção a missões locais, a missões regionais, a missões nacionais, a missões internacionais, mundiais. É importante, não sei, importante ter mais pessoas envolvidas, planejando e movendo. Isso pode ser criado dentro de uma igreja. É uma estratégia. Estamos num workshop, né? Então são estratégias que temos aí. E podemos ter também uma coisa que os pentecostais pegaram para ele, e nós comemos mosca, tomamos pança nisso, o quê? Programa no rádio. Programa no rádio. Por que não tem um programa no rádio? Programa no rádio é uma grande bênção. Alcança um punhado de gente. Se tiver possibilidade, existe muitas rádios comunitárias que dão lugar, e vende o horário muitas vezes, vende o horário, e às vezes nem é tão caro. Se tiver um bom programa, vai alcançar muitas pessoas. Você pode pensar nisso. Agora, o importante em todas essas estratégias é que você tenha um líder para cada uma dessas atividades. Treine alguém. Alguém precisa ser treinado. Primeiro tem que ter interesse. Temos alguém interessado em fazer um trabalho com dependentes químicos. Ou ele comprou isso, ele vestiu essa camisa. Então, não vai cair sobre mim. Entendeu? Eu vou dar suporte. Mas ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai pensar nisso. Mais tempo do que eu.
Eu tenho um monte de outras coisas para pensar junto com isso. Mas, então, assuma aquilo que a igreja vai fazer. Nós precisamos de um líder para aquela área, para aquela área, para aquela área, para aquela área. Assim as coisas vão funcionar, porque nós temos de quem cobrar. Se você delega para todo mundo, ninguém faz. Porque todo mundo deixa para qualquer um, não é? O todo mundo deixa para qualquer um e o ninguém faz. E aí, você vai cobrar de quem? Não cobra de ninguém. Mas se você tem um líder, você sabe, você vai falar com ele. Fulano, como é que está o trabalho aí? O que está acontecendo? O que está pegando aí? Está ligado? Você fala com ele. Você fala diretamente com aquela pessoa. É importante. Agora, o evangelismo pessoal. Vamos entrar nesse aqui, que é o carro-chefe. Né? No evangelismo pessoal, algumas questões importantes são. Quais são? Como abordar a pessoa? Como é que eu vou chegar na pessoa? Como é que eu vou falar com ela? Se eu vou falar de Jesus para alguém, como é que eu vou abordar a pessoa? Como que eu vou levar? O que eu vou falar com ela? E como é que eu vou falar de Cristo para essa pessoa? Meus queridos, uma coisa extremamente importante nessa questão mesmo é esse ponto de contato aí. Né? É fazer o contato. Primeiro, como chegar, ter consciência do que falar, e depois como concluir o assunto, como levar a pessoa a Cristo. E eu creio que essa missão ela pode se tornar mais simples se você tiver em mente o seguinte alvo. Eu tenho que ter um propósito quando eu vou falar de Jesus para alguém. Então, eu tenho que ter claro na minha mente, o que eu vou falar? O que eu quero com essa pessoa? Eu preciso de ter como alvo levar a pessoa a reconhecer o pecado. Pedir graça de Deus e sabedoria. A Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. E se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, peça a Deus. Pense sobre isso. Como que você chegou à convicção de que você é um pecador? E como é que você vai contar isso para os outros? Ela precisa, primeiro, reconhecer a sua desgraça. Não assuste com a palavra, porque é essa mesmo. Porque o pecado é uma desgraça. Vou falar que não tem graça, é uma desgraça. Então, a pessoa tem que ver a sua desgraça para ela reconhecer o quê? O valor da graça de Deus. Então, você não vai falar isso para ela. Você é uma desgraça, viu? Você não vai falar isso para ela. Eu estou falando com você aqui que, né, tem liberdade. Você vai dizer, mostrar para ela a situação que ela está. Buscar que Deus te leve a convencê-la disso. Você quer persuasão, persuadi-la disso. É o Espírito de Deus operando, mas Paulo fala de persuasão. A Bíblia fala disso. Você vai usar como se tudo dependesse só de você. Vai orar como se tudo dependesse do Espírito, mas vai pensar planejar como se dependesse só de você. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Como é que eu vou colocar de maneira racional, de maneira equilibrada, de maneira sensata, para que essa pessoa compreenda o que eu estou querendo dizer para ela? Então, reconhecimento do pecado, tem que levá-la a isso. Outra coisa, caiu a ficha nela, e ela ficou desesperada. Aí ela está pronta para receber a boa notícia. Existe solução para você. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aí vem a segunda parte, arrependimento. E fé, levá-la à fé. Ou seja, confiança na obra de Jesus, na vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo. E para ajudar a pessoa a levar, a compreender isso, o que eu posso usar? Qual o método que eu posso usar para ajudar a pessoa a compreender isso? Tem aí na sua... Vocês estão acompanhando por aqui? Algumas coisas estão aí, né? Tem aí na sua revista aí, um método aí. O que você pode usar? Você pode usar o plano da salvação. Vocês não têm, não? Não ganharam? Traga para eles, para mim aqui, por favor, o kitzinho aqui, por favor. Temos 2 aqui que não tem. Aí. Alguém mais não tem? Ah, lá, tem mais um lá que não tem, por favor. E com a mão levantada, quem não tem aí? Parte daquilo que nós estamos compartilhando está aí para você, tá? Tem mais um ali também. Então, vamos lá. Esse é o plano da salvação que está na mão, né? Está na mão. Está ligado? Está na mão. Você pode falar de Cristo, está na sua mão. Você vai dizer o que para a pessoa nesse primeiro ponto aqui? Olha, meu querido, esse dedo que indica uma notícia boa. Qual é a notícia boa que eu tenho para dar para você hoje? Olha, Deus é um Deus de amor. E como prova disso, Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que se arrepende. Não estou dizendo, Jesus te ama, não estou falando isso não. É que tem alguns que falam isso, isso virou um pecado falar que Jesus te ama agora, né? Algumas igrejas dizem que agora é um pecado dizer que Jesus ama as pessoas. Não estou falando isso não. Eu estou dizendo que Jesus é um Deus de amor. Tá bom?
Não estou dizendo que é amor, não estou apontando o amor dele, estou dizendo o caráter dele. Jesus é um Deus de amor. Você está dando uma boa notícia e é verdade. Deus é amor. E como que ele provou o seu amor? Enviou o seu Filho para salvar quem? Todo aquele que se arrepende dos pecados e confia no seu sacrifício. Aqui você deixou de lado qualquer discussão doutrinária. Você não quer saber de uma coisa nem de outra. Tá bem? Você está falando do Evangelho. Está falando a verdade. Você não vai explicar para a pessoa, se você não for... você não vai ser salvo. Você não vai falar nada de eleição, de qualquer coisa para ninguém nesse ponto aqui. Você não tem que falar disso para ninguém, né? Na evangelização. Depois é outra história. Mas você não vai falar dessas coisas. Então, ele enviou o seu Filho para salvar quem? Quem se arrepende do pecado e confia no seu sacrifício. E vai ler para ele João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo passo. Olha, mas tem um problema. Qual é o problema? Ele é um Deus de justiça. Deus é um Deus, parece um revólver. Você está morto, o salário do pecado é a morte. O tiro já veio na sua direção, você já está na mira, fulminado. O salário do pecado é a morte. Isso faz você lembrar. Eu estou sendo excêntrico aqui, de certa forma, mas isso é para você nunca mais esquecer disso. Está na sua mão, você vai lembrar. Não precisa ficar fazendo esse punhado de coisa para o cara lá, não. Esse jeito é meio maluco. Né? Mas você lembra, né? Você está lembrando da coisa. Quero que você amanhã ou depois lembre. Não estou preocupado se vai me achar simpático ou doido. Estou querendo que você lembre da história. O salário do pecado é a morte. Você vai... Está na sua mão, a lembrança, porque eu não sei o que eu vou falar, sabe? O amor de Deus, um Deus de amor, mas um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Então, o indicador aponta para o nosso erro, para o nosso pecado. E a justiça de Deus, ela declara o quê? Declara que a sentença para o pecado é a morte eterna. Pronto. Procure falar isso de maneira realmente séria com a pessoa. Você está falando da realidade dela. Você está querendo dar um diagnóstico para ela, convencê-la do seu pecado, para que ela se arrependa. E depois, então, você vai dizer para ela, né, o salário do pecado é a morte, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. No entanto, há uma solução. Qual a solução para a condenação? Deus enviou seu Filho na cruz para pagar por os nossos pecados. Por que tem isso aqui? Porque Jesus morreu entre dois ladrões. Você está usando a mão, né? Tem uma notícia boa, Deus tem amor, mas é um Deus de justiça, condena o pecado, você é um pecador, mas tem solução. Jesus morreu na cruz entre dois ladrões, morreu para pagar pelos nossos pecados, e nele temos salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você arrepender dos pecados e crer em Jesus, você será salvo. Aí vem o quarto ponto, que é o dedo da aliança. O dedo da aliança, lembra? Deus fez uma aliança de sangue com quem? Com todo aquele que arrependeu do pecado e creu em Jesus. É isso aí. E João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo aquele que se arrepende dos pecados e crê em Jesus, é salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, 32, 31, por ali, né? Então, e aí o que acontece quando a pessoa crê em Jesus? Ela nasce de novo, se torna uma nova criatura. O dedo mínimo é o menor dos dedos e nos lembra um caçulinha, né? Então, ao crer em Jesus, você nasce de novo, se torna uma nova criatura, você recebe uma vida nova em Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Outra coisa, ao crer em Jesus, você não perde mais a sua salvação, está seguro nas mãos de Deus. João 5,24. Jesus tem uma promessa, quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, tem a vida eterna, promessa, garantia de Deus, você vai falar para ele de segurança. Então, o que você vai fazer? Você vai orar, se você realmente quer ser um instrumento nas mãos de Deus, pedir que Deus te dê sensibilidade espiritual e dirija você para aquelas pessoas com quem Deus quer que você fale. Ore por isso, não saia de casa sem orar. Peça a Deus, Senhor, nesse dia, me dê uma oportunidade de falar de Jesus e me capacite. E fique na dependência do Espírito. Você não está sendo empurrado num buraco, não, para fazer uma coisa, entendeu? Como se alguém tivesse jogado você numa poça d'água e aprende a nadar. Não é isso. Deus está com você. E deixa fluir. Não se sinta obrigado a fazer.
Deixe o Espírito guiar você, está entendendo? Peça a Deus, e Deus, a coisa vai fluir. Creia que você pode ter essa experiência. Porque senão a gente fica pensando assim, vou falar de Jesus, vai soltar os cachorros em mim. Você fica pensando naquele sujeito mais feio que tem, né? Que mais cético que tem, aquele cara né, incrédulo de tudo. Não fica pensando nesse tipo de gente, não. Pense naqueles cansados e oprimidos. Vem de amigos que você vai encontrar. Creia. Então, peça sensibilidade a Deus e creia. Segundo, está na sua apostila que estou, tá bom? Está aí. Quando estiver a sós com uma pessoa por mais de alguns minutos, pense que isso é a oportunidade de Deus. Terceiro, não seja pessimista. Espere que a pessoa se interesse por aquilo que você estará falando com ela. Você está anunciando as boas novas do Evangelho. Né? Quarto, muita atenção. Considere cada um desses encontros um privilégio, uma oportunidade, e não uma obrigação legalista. O pastor diz que eu tenho que falar. Se eu não falar, amanhã ele vai perguntar na igreja, quem falou de Jesus? Levanta a mão aqui. Aí eu estou lascado. Não, isso não funciona. Não funciona assim. Não vai funcionar. Não é nada legalista. Tem que ser do seu coração. Você tem que ter comido desse queijo primeiro, para depois contar para os outros. E como é que nós fazemos contato com as pessoas, meus irmãos? Como é que nós fazemos contatos com as pessoas? Temos aqui aí um exemplo aqui para nós. Com perguntas, você pode fazer perguntas que estão aí, né? Está junto com alguém, para começar uma conversa, o quê? Né? O que você faz aqui nessa cidade? Você pode colocar, você está perto de alguém num restaurante, ou alguém que está convivendo com você, sentou no ônibus com você, vai viajar com ele 3 horas, como é que vai falar? Para onde você está indo? Como é que é? O quê? Quando? Quando você chegou aqui? Como foi a viagem até aqui? De onde você está vindo? Onde você morava antes? Quanto? E vai por aí afora. E depois que você iniciou a conversa com a pessoa, primeiro é o contato, como começar a conversa de maneira amistosa. Né? Não vai chegar logo falando de Jesus para ela. Não, tem um tempo com ela, deixa as coisas ir amadurecendo. Então, fique atento na sua conversa à oportunidade de fazer a transição para aquela conversa que você quer ter com ela. Você está simplesmente querendo chegar numa conversa com ela. Então, fique atento a essa oportunidade. Mas, quando você estiver conversando com ela, o que eu vou falar para ela? Você tem que pensar nos benefícios que você tem na sua salvação, está aí na sua apostila. Eu recebi a Jesus. Por que eu vou falar de Jesus? O que eu tenho de bom que Jesus me deu, que eu posso contar para essas pessoas? Então, você pode dizer para ela, testemunhar do amor de Deus, do perdão de Deus, da comunhão, da força íntima, da paz de espírito que você tem. Agora você tem uma razão de viver que não tinha. Você tem sensação de pertencer a algo maior, que é o reino de Deus, tem esperança, você tem uma nova perspectiva de vida, você tem a compreensão de outros que compreendem você, e você também se dispõe a compreender outros, você tem comunhão com irmãos, você tem libertação do medo da morte, você foi liberto disso, você tem o fruto da segurança da salvação no seu íntimo, você tem o propósito para a sua vida, você tem libertação do eu, libertação do medo de outros, que você vivia morrendo de medo das pessoas, inseguro, agora você é filiado à família de Deus, você foi liberto do medo de viver, você tem a amizade dos crentes, você tem o conselho de Deus através da sua palavra, olha quantas coisas que você tem, é disso que você vai falar. Então, dependendo da situação, você pode também perguntar para a pessoa, você já chegou a um certo ponto da sua vida, isso aqui te ajuda a entrar no Evangelho, né? Você já chegou a um certo ponto da sua vida de que você poderia com certeza afirmar que se você morresse hoje, você iria para o céu? Deixa ela responder, sim, tenho. Por quê? Aí pergunta para ela por quê. Porque eu faço boas obras, eu faço penitência, eu vou no domingo na igreja. Aí você vai ter a oportunidade de explicar para ela que não é nada disso. Com muito tato, com muito zelo, você vai ter um diagnóstico dela. São perguntas que estão aí que você pode falar. E também, terminando aqui, um folheto, ele poderá te ajudar a levar a pessoa à compreensão. Você não perder a linha, o foco, né? Você tem o folheto na mão, então você não vai perder o foco. Esse folheto é muito bom. Ele tem 4 pontos aqui que te ajudam a comunicar o Evangelho. Então, dá um folheto para a pessoa e lê com ela. E vai explicando para ela o folheto. É muito bom isso aqui. E eu dei para você também, esse aqui também.
que é o plano da salvação só no livro de Romanos. Fácil também, só no livro de Romanos, certo? E ainda que eu tenha passado do tempo aqui, passei 15 minutos, né, pastor? Foi? 15 minutos. Mas ainda nós queremos fazer uma coisa. Nós temos uma dinâmica para fazer. Qual é a dinâmica? Aqui, depois de tudo que nós ouvimos, a dinâmica é o seguinte: eu gostaria que você escolhesse uma pessoa, não da sua igreja, de preferência. Talvez nós não vamos conseguir, né? Por que não? Porque nós vamos falar o evangelho para pessoas estranhas, culturas diferentes. E aqui nós estamos entre irmãos em Cristo, né? Estamos entre irmãos. Então nós vamos simular uma evangelização agora. Você vai procurar uma pessoa, de preferência que não seja da sua igreja, e se depois chegar um ponto que não tem mais ninguém, que não seja o seu pai nem sua mãe, pelo menos, tá bom? Que seja alguém diferente do seu ciclo de amizade, seja da sua igreja mesmo, mas diferente. Então nós vamos abordar a pessoa. Como que você vai abordar uma pessoa? Pensa nisso. Pode ser sincero com ela, fulano, você tem um tempo? Gostaria de ser um colega. Pensa, imagine quem você é. Fala para ela, eu estou te enxergando como meu colega de aula. Eu estou te enxergando como a minha professora. Eu estou te enxergando como um colega de trabalho. Eu estou te enxergando como o meu vizinho. Eu estou te enxergando como um desconhecido. Porque aí você vai traçar uma estratégia. Você vai pensar, entendeu? Nós vamos orar aqui e depois nós vamos fazer esse exercício. E você vai comunicar o evangelho com a pessoa através do mapa de Romanos, que nós chamamos o mapa de Romanos. Vai levar lá o tesouro através de Romanos, né? Tem o mapa do tesouro aqui. Deus é um Deus de amor. Como é que Deus é um Deus de amor? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Mas por que Ele amou? Por que Jesus veio ao mundo? Buscar e salvar o perdido. Então, você vai dizer que todos pecaram. Quem é pecador? Todos pecaram. Romanos 5:23. E por aí você vai. Você tem tudo aqui. Então, gaste primeiramente, quando assentarem as duplas, gaste um tempo lendo o folheto, conversando entre vocês duas ou vocês dois, homem com homem, mulher com mulher, tá bom? Entre vocês dois ou vocês duas sobre o folheto, e depois você inicia uma conversa de evangelização com ela, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, chegamos até aqui e estamos agradecendo ao Senhor porque o Senhor nos trouxe a este lugar e sabia o que cada um iria ouvir aqui. Temos rogado a Ti sua graça e sua direção, e o Senhor é um Deus de amor, maravilhoso. E, Senhor, o que nós temos a fazer realmente é o privilégio de falar da sua glória maravilhosa. Obrigado porque o caminho está aberto e o Senhor nos deu o privilégio de entrar lá, e nós pedimos sabedoria para comunicarmos a maravilhosa mensagem da salvação. Nós pedimos que abençoe cada um dos nossos irmãos, os ilumine, em nome de Jesus. Amém.